Olá, mundo. No vídeo sobre recursão, eu prometi que eu criaria um programa que desenha quadros tipo Mondrian, usando recursão e um pouquinho de elementos aleatórios. Eu vou fazer isso agora e a gente vai tentar desenhar coisas parecidas com pinturas do Mondrian, coisas como essa. Não vão ser exatamente pinturas do Mondrian, essa aqui eu acho que também não, é um fake, que é um exemplo. E eu vou tentar gerar por um processo geométrico simples, para fazer algo que parece, mas realmente não é. E a nossa ideia vai ser o seguinte: eu parto a partir de um retângulo base, então ele vai ter as coordenadas desse ponto e desse ponto, dos dois pontos extremos. Eu consigo determinar, né, o triângulo completamente, o retângulo, desculpa, completamente. E a gente vai decompor de maneira recursiva, escolhendo pontos aleatórios no meio do retângulo para decompor esse retângulo cada hora em quatro ou em três, vai depender um pouco. A gente pode sortear aleatoriamente o que vai fazer, certo? E dentro desses triângulos, a gente escolhe uma cor aleatória para pintar. Então, vamos começar montando a estrutura do programa Pixel. Então, eu criei uma estrutura básica de programa. Agora a gente precisa criar uma lista de cores. E eu vou usar algumas cores. Cadê? Vou procurar aqui na documentação do Pixel. Uma lista de cores para a gente se basear, que lembre um pouco cores do Mondrian. A paleta do Pixel não é muito semelhante às que o Mondrian usa. A gente poderia inicializar com uma paleta nova, mas estou com preguiça de fazer isso. Vamos escolher algumas cores aleatórias para incluir. Eu vou colocar 8, 9, 5, 10 e 3. Ou 11. 8, 9, 5, 10 e 11. 8, 9. Alguns retângulos às vezes são pretos, então eu vou colocar também a cor preta. E os brancos aparecem com uma probabilidade bem maior que as outras cores, então eu vou deixar o branco para lá e sortear de maneira separada. Tá? Então a gente vai importar o módulo random para utilizar coisas aleatórias. E o meu draw vai ser basicamente, eu vou limpar o fundo com branco e depois desenhar um Mondrian. Mondrian, e eu passo as coordenadas. Vão ser, sei lá, 0, 0, largura e altura. Tá? Essa vai ser a nossa função Mondrian, que recebe as coordenadas de um dos pontos extremos do retângulo e do outro. Tá? Então eu vou implementar primeiro o caso base sem nenhuma recursão. Depois a gente inclui recursão. E eu vou fazer como antes, controlar o nível de recursão com uma variável global. Então n vai ser igual a 1 ou 0. Vamos começar com 0. E no update, se apertar a tecla para cima, key up, incremento n. If key down, n recebe o máximo entre 0 e n menos 1. Esse truque do máximo é para limitar o valor, né, de n para ele nunca ficar negativo. Então, vai ser sempre maior ou igual a 0. Tá? Então a minha função Mondrian vai receber essas duas coordenadas e o nível de recursão. Por enquanto a gente vai ignorar o nível de recursão e desenhar só o caso base. Tá? O caso base eu vou desenhar da seguinte maneira. Eu vou primeiro sortear uma cor. Tá? A cor vai ser alguma cor aleatória dessa lista. Depois que eu sortear essa cor, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou desenhar um retângulo. Começa em x1, x2. A largura dele vai ser x2 menos x1 e a altura y2 menos y1. E da cor sorteada, color. Tá, esse vai ser o triângulo de fundo. Então, nesse caso aqui, ele não está desenhando o triângulo. Uma coisa estranha aqui com o nosso código. Eu estou fazendo bobagem. x1, y1, olha. Agora sim. Tá, então vamos deixar uma margem de 10 pixels, ou pode ser uma margem qualquer, margem de 10. Então ele vai começar margem. Eu vou chamar essa margem de M, só para ficar mais curto de digitar. Então tiro 10 pixels de cada lado, para apagar esse círculo. Então a gente tem uma parte do caso base, só que ele está piscando freneticamente. Eu não quero isso, eu quero sempre escolher
a cor aleatória, mas que ela se mantenha a mesma a cada frame. Pode parecer impossível, mas dá para fazer isso, porque as funções aleatórias do computador, de maneira geral, não são de fato aleatórias, são números pseudo-aleatórios. São números que eles têm um padrão que é tão complicado e tão esquisito que parece aleatório, apesar de que não é. Apesar de que ele é completamente determinístico. Para a gente escolher uma sequência específica de números pseudo-aleatórios, eu posso inicializar, posso chamar uma função do módulo random e passar uma semente. Significa o seguinte, a cada frame ele vai gerar exatamente a mesma sequência de números aleatórios, então ele vai fazer exatamente as mesmas escolhas aleatórias. Então vai sortear a mesma cor a cada passo, enfim, se a gente usar outras funções aleatórias, ele vai sempre repetir da mesma maneira se eu zerar a semente a cada iteração. Eu posso colocar qualquer número aqui, cada número vai representar uma sequência diferente de escolhas aleatórias, então por enquanto ele escolheu o azul aqui. Tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso aqui e a margem. Então, a margem eu vou desenhar também usando retângulos, 4 retângulos, um para cada borda da cor preta sempre. Então, eu vou desenhar talvez com 2 pixels de largura. Vamos ver, 2 ou 4, vamos ver. Então, a primeira margem vai ser, eu vou escolher ao longo de x1. Então, vai ser uma margem vertical. Então, o retângulo vai ser x1 menos 1, alguma coisa em y, x1 mais 1 e alguma coisa em y e pixel.color black. Tá, qual que vai ser o valor de y aqui? Ele vai ser o y1 até o... Esse seria a largura. Ah, desculpa, aqui eu estou falando bobagem. Deixa eu calcular. dx igual ou a largura, se quiser. A largura vai ser igual a x2 menos x1. A altura, y2 menos y1. Isso vai simplificar algumas contas, porque isso aqui vai aparecer com muita frequência. Tá? Então, a coordenada y vai ser y1 com a largura, com a altura, desculpa, igual a h. 2 pixels de largura. Esse vai ser meu primeiro retângulo. Eu vou ter um outro retângulo centrado em x2 e mais 2 retângulos. Isso aqui são as margens. Esse aqui, no caso, esses dois vão ser x1 e aqui y menos 1, largura e 2 pixels de altura. Vamos ver como que fica. Tá aqui os 4 retângulos. Esse de baixo não tá legal, porque eu desenhei 2 vezes em torno de y1. Esse de baixo seria em torno de y2. Tá, então tá aqui o retângulo, as linhas. O que a gente vai fazer agora, esse é o caso base. Eu vou permitir também que no caso base, talvez não escolha, que ele não desenhe esse retângulo de baixo, que ele fique branco. Tá? Então, if random. Vou colocar uma probabilidade de 25% de desenhar alguma cor. Tá? Quando eu executo, ele escolheu branco, que é a maior chance. Que se eu mudar a semente, alguma hora eu vou usar uma semente que ele sortearia uma cor diferente. Por exemplo, aqui sorteou preto. Com a semente igual a 2, dá branco. A maioria vai dar branco, porque tem uma chance maior de dar branco. Mas enfim, isso aqui deu amarelo. Tá? Esse seria o caso base. Tá? Então o caso base vai acontecer se o n for igual a 0. Caso contrário, o que a gente vai fazer? Eu vou sortear um ponto entre esse ponto 1 e o ponto 2, certo? Então, meu ponto vai ser, eu vou chamar de xm, vai ser random.uniforme. Então vai ser, né, com uma probabilidade uniforme entre x1 e x2. Talvez a gente possa converter para inteiro no final. E a coordenada y vai ser parecida usando y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora eu vou usar isso aqui para desenhar 4 retângulos. Eu pego esse ponto aleatório no meio e a partir daí a gente vai desenhar 4 Mondrians para cada um desses retângulos. Então vão ter 4 retângulos. Um retângulo começa em x1, y1, né, no ponto 1 e termina no meio. Outro que começa... Bom, a gente vai alternar. Um vai usar a coordenada xm, outro a ym, e o outro vai utilizar as duas coordenadas. Então vamos lá. Como que vão ser esses retângulos? Vai ser Mondrian. O primeiro deles seria x1, y1 e termina em xm, ym, com um nível a menos de iteração. Esse aqui, se a gente pensar como se fosse uma operação, deixa eu ver aqui, aqui não tem nenhum que é exatamente o que eu estou fazendo, não. Tem um que é quase. Aqui, ó. Pensando nesse retângulo aqui, se eu sorteio o ponto central como sendo esse. Então eu vou ter um retângulo que vai daqui até aqui, outro que vai daqui até aqui,
Então, nesse outro retângulo, a gente vai utilizar o mesmo x1, mas o y inicial, ao invés de ser y1, vai ser ym. Tá? Então, no ponto inicial, ele vai ser x1, ym, e o ponto final vai ser xm, ele termina no xm e no y1, no y2, desculpa. Então, xm, y2. Aí vai ter um que faz algo parecido, mas em y. A gente roda, ele começa em xm, y1 e vai até x2, ym. E finalmente a gente vai ter um que começa em xm, ym e termina em x2, y2. Então dá os meus 4 retângulos. Eu vou incrementar aqui com a setinha o nível de recursão. Próximo nível de recursão deu isso. Depois deu isso. E tá virando um Mondrian. Eu acho que tá com bug, porque ele não deveria formar. Isso aqui que tá acontecendo. HH, ó, é HW, é WH. Então, consertando o bug para cima. Ó, o primeiro nível de Mondrian, o segundo, o terceiro. Tá bacana. Talvez eu colocaria alguns elementos a mais. Vamos ver. Vou aumentar a chance de colorir. Então, ao invés de ser 25%, vamos aumentar para 50%. Acho que está mais legal. A gente pode também controlar a semente. Eu vou fazer assim. A semente começa como 0. Opa. Então, aqui seria a semente. E eu vou usar um comando parecido com esse, né, para sortear Mondrians diferentes, para trocar a semente. A semente não tem problema nenhum de ser negativa, então eu não vou fazer essa limitação, mas a gente usa aqui right e aqui left. Ou poderia ser ao contrário, tanto faz. NSN, desculpa. Aqui eu estou mudando a semente para escolher um que acho mais bonitinho. E só para fazer uma pequena alteração, deixar ele um pouquinho mais bonitinho, tem muitos triângulos que ficam extremamente compridos, feios. Então eu quero aumentar a chance dele sortear um ponto mais próximo do meio. Uma coisa que a gente pode fazer, que é uma propriedade curiosa de variáveis uniformes, ou de variáveis aleatórias, é que se eu somar duas variáveis aleatórias, o resultado, por exemplo, se eu somar uma variável, eu vou fazer o seguinte, vou trocar um pouquinho como que funciona isso aqui. Eu vou pegar a largura e a altura, a gente pode aproveitar isso no código inteiro da função. Eu posso reescrever isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Posso falar que isso aqui é, digamos, x1 mais, convertendo para inteiro, um uniforme que vai de 0 até a largura e a altura. Certo? Ele começa no ponto inicial e, enfim, avança um pouquinho por altura, por largura. Mas eu também posso fazer o seguinte. Vamos chamar essa função random.uniform, eu vou chamá-la de f, só para ficar mais curto. Aliás, não, vamos criar um f assim. F de x vai ser random.uniform de 0 até x. Não precisava botar esse 0 aqui. Tá, ele funciona como antes. Só mudei um pouquinho a lógica de como que essas coisas são sorteadas. Mas notem o seguinte, que a largura, eu posso pegar a largura, por exemplo, somar 3 vezes e dividir esse resultado por 3. Ou se quiser, posso somar 3 vezes andando, por exemplo, 1/3 da largura. Então eu sorteio 3 números uniformes que podem somar entre 0 até a largura completa. Vou fazer algo parecido para a altura. Então eu somo 3 vezes um número uniforme que vai até 1/3 da altura. Vou trocar aqui por H. E uma propriedade curiosa dessas somas é que quando eu começo a acumular somas, a probabilidade vai se acumulando no meio. Então, você somar uma variável uniforme que vai de 0 até a largura, ou somar duas variáveis uniformes, uma que vai de 0 até a metade da largura e a outra com a outra metade, a distribuição é diferente. Eu tenho uma chance maior de concentrar pontos no centro se eu fizer essa soma de variáveis. Tá? Então, ele está mais harmonioso. Aqui estão os nossos Mondrians. Tá? Alguém crítico de arte vai achar uma blasfêmia, mas para programadores está bom demais. Eu posso também, o Mondrian ele não divide todos os quadrados em 4. Então, uma coisa que a gente pode fazer é dar uma chance de, por exemplo, juntar 2. E eu vou deixar para vocês explorarem essas possibilidades e criar figuras um pouco mais parecidas com o Mondrian real do que esse aqui, esse Mondrian extremamente fake. Tá, então é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Até mais.